Bom, olá, você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Nessa última parte dessa aula, que é a terceira parte da aula de homomorfismos, nós vamos trazer um pouco mais de propriedades elementares dos homomorfismos para vocês, certo? Então esse vai ser basicamente o objetivo dessa terceira parte da aula. Tá? A primeira coisa que nós vamos fazer agora é dar uma caracterização dos monomorfismos através do kernel. Lembrando que um monomorfismo é um homomorfismo injetor. Tá? Então nós vamos usar o núcleo para dizer quando que um homomorfismo é injetor. Tá? E o teorema fala o seguinte, que um homomorfismo é injetor se e somente se no núcleo só tem um elemento neutro. Nós vimos exemplos no vídeo passado de que no núcleo pode haver mais do que um único elemento. O elemento neutro sempre está no núcleo. Isso nós já vimos. Porém, há exemplos em que o núcleo é formado por mais elementos do que só o elemento neutro. Além disso, nós já vimos que o núcleo também ele é um subgrupo normal do domínio. Tá? Então, o que nós vamos mostrar agora? Então, que um homomorfismo é injetor, sem somente se o núcleo é o elemento neutro do domínio. Então, suponha que a função φ, o homomorfismo φ, é injetora, tá? E pegue um elemento que está no núcleo. O que nós queremos mostrar? Que esse elemento do núcleo é necessariamente o elemento neutro. Tá? Quando nós fizermos isso, então a implicação da esquerda para a direita ela estará demonstrada. Ora, observe o seguinte, se o elemento x está no núcleo da φ, então a φ de x é exatamente o elemento neutro de H. Mas nós vimos no vídeo passado que o elemento neutro de H é φ do elemento neutro de G. Nós vimos isso. Ora, se a sua hipótese diz que a função é injetora e duas imagens são iguais, é porque os argumentos são iguais. Ou seja, o x é igual ao elemento neutro de G. Portanto, no núcleo só tem uma pessoa do grupo G, que é exatamente o elemento neutro. Tá? Então, a implicação da esquerda para a direita nós fizemos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o fato do núcleo ser o elemento neutro para mostrar que o homomorfismo φ é injetor. Aliás, isso é o que se faz na maioria das vezes. Olha, eu diria que 100% das vezes. Para você mostrar que um homomorfismo de grupos é injetor, calcule o núcleo. Calcule o núcleo. Se você quer mostrar que um homomorfismo é injetor, mostre que no núcleo só tem o elemento neutro. Isso é um clássico. Isso é um clássico da teoria de grupos. Então vamos lá. Vamos imaginar então que o núcleo é o elemento neutro. O que nós queremos mostrar? Nós queremos mostrar que φ de x ser igual a φ de y implica que x é igual a y. Essa é exatamente a definição de função injetora. Tá? Então vamos lá. Pegue x e y quaisquer dois elementos de G. O que nós temos? Nós temos o seguinte. Ó. φ de x igual a φ de y implica que φ de x operado com φ de y a menos 1 é igual a φ de x operado com φ de y a menos 1. Por que isso? O que eu fiz daqui para cá? Eu só operei com o mesmo elemento dos dois lados da igualdade, no lado direito. Qual o elemento que eu operei? φ de y a menos 1. Por que eu fiz isso? Isso eu fiz pelo seguinte, esse menos 1 passa aqui para dentro, esse menos 1 aqui também passa para dentro. Como a φ ela é um homomorfismo, aqui eu posso juntar, tá? E aqui também. Aqui vai dar o elemento neutro do grupo G, já que o y está em G. A φ do elemento neutro é o elemento neutro de H. Então, observa o seguinte, ó. φ desse produto aqui, a φ desse produto é o elemento neutro de H. Onde é que está esse produto, então, se a imagem dele é o elemento neutro de H?
Isso, esse produto está no núcleo da φ. Mas no núcleo da φ só tem um elemento neutro por hipótese. Então, olha só, x operado com y a menos 1 dá um elemento neutro de g. E, portanto, x igual a y. Se x igual a y, a nossa função ela é injetora. Moral da história, de hoje em diante, se você quer mostrar que um homomorfismo de grupos é injetor, mostre que no núcleo só tem um elemento neutro. Se no núcleo só tiver o elemento neutro, a função é injetora. Se tiver mais gente dentro do núcleo, a função não é injetora. Tá? Então, homomorfismo injetor é sempre via o núcleo. Não tem outro. Agora, vamos mostrar que a composição de homomorfismos continua sendo um homomorfismo. Isso é mais ou menos o que se espera, porque você já tem isso lá de transformações lineares, né? Lá da álgebra linear. Então, como lá você já tem isso, é algo que você espera para aqui também. Então, F vai de G em H, a G vai de H em K, são homomorfismos, e nós vamos mostrar que G bola F, que vai de G em K, é um homomorfismo. Então, pega dois elementos, x e y no G. Olha só, F de xy é igual a f de x vezes f de y. Por quê? Porque a f é um homomorfismo. Posso aplicar a g dos dois lados. Eu apliquei a g aqui. Se eu aplicar a g aqui, nesse produto, como a g também é um homomorfismo, então ela vai abrir. Né? E, portanto, o lado direito aqui é g bola f aplicado em xy. Quer dizer, o lado esquerdo é g bola f aplicado em xy. O lado direito é g bola f aplicado em x, g bola f aplicado em y. E, portanto, a composta abre o produto. Como a composta abre o produto, a composta é um homomorfismo. Um caso particular disso é o seguinte: se a f e a g forem isomorfismos, então a f e a g são homomorfismos bijetores. Como consequência dessa observação, G bola F também é homomorfismo. Além disso, composta de bijetoras é bijetora. Então, G bola F é um homomorfismo bijetor. Se é um homomorfismo bijetor, é um isomorfismo de grupos. Então, composta de homomorfismo é um homomorfismo, composta de isomorfismos continua sendo um isomorfismo. E a inversa de um isomorfismo? Será que a inversa de um isomorfismo também é um isomorfismo? Claro. Essa é uma pergunta natural. E se φ é um isomorfismo, por ser iso, ela é bijetora. Por ser bijetora, tem inversa. E aí você pode se perguntar se a função inversa de um isomorfismo continua sendo um isomorfismo. E a resposta é sim. A resposta é sim, é o que está dizendo aqui. Então, olha só. Pegue quaisquer dois elementos que estão no H. Se esses dois elementos estão no H, então, eu chamei eles de H1 e H2, o H1 é φ de um certo G1 e o H2 ele é φ de um certo G2. Por que eu sei disso? Eu sei disso porque a função φ, por ser isomorfismo, é sobrejetora. Se ela é sobrejetora, cada elemento de H é imagem de alguém. Então, o H1 tem que ser imagem de um certo G1 e o H2 tem que ser imagem de um certo G2. Muito bem. Bom, a função inversa ela vai de H em G, né? Ela vai de H em G. Então vamos lá. Vamos aplicar a inversa de φ em H1 operado com H2. Isso vai dar o quê? H1 é φ de G1, certo? O H2 é φ de G2. Φ é um homomorfismo. Então, entre aspas, né? Posso colocar o φ em evidência aqui. Né? Φ de G1 operado com φ de G2 é φ de G1 operado com G2. Agora observa aqui, função φ, a inversa de φ, composta com a φ. Isso dá identidade, porque uma é inversa da outra. O que uma faz, a outra desfaz. Então, aqui fica G1 operado com G2. Quem é G1? Quem é G1? Φ a menos 1 do H1. Porque, olha só, se H1 é φ de G1, G1 é φ a menos 1 do H1.
E o G2, quem é G2? Φ-1 de H2. Portanto, a inversa abre o produto. Tá vendo? A inversa abre o produto. Leva o produto de H1 a H2, tem Φ-1 de H1, Φ-1 de H2. Vamos considerar algumas notações aqui. Tá? A primeira notação a gente já vai chamar de alt de G. Quem é o alt de G? São todos os automorfismos de um grupo G. E M de G são todos os automorfismos internos de G. Quem são os internos mesmo? São todas aquelas funções, os automorfismos I de G, que leva cada x em G, x, G é menos 1. Isso para qualquer G. Para qualquer G. Então, para cá, lembra? Isso foi no primeiro vídeo dessa série, né? No primeiro vídeo dessa aula. Nós definimos, nós usamos o I de A, né? Lá foi I de A. Aqui eu estou só trocando a letra. Em vez de usar A, estou usando o Gzinho aqui. Então, para cada Gzinho fixo, a I de G leva x em G, x, G a menos 1. Coleciona todos esses automorfismos. Isso você chama de automorfismo interno. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o conjunto dos automorfismos interno é um subconjunto dos automorfismos de G. Agora, olha que coisa interessante. O que diz essa proposição aqui? Essa proposição aqui fala o seguinte: o conjunto dos automorfismos de G com a composição é um grupo. E mais, os automorfismos internos são um subgrupo normal do grupo dos automorfismos. Tá? Como é que nós vamos mostrar que isso daqui é um grupo? Primeiro, a composição é associativa. A função identidade é um automorfismo. Nós já vimos isso. O inverso de um automorfismo é um automorfismo. Acabamos de ver há 2 slides anteriores. Tá? Então, o que nós temos? Que o conjunto dos automorfismos com a composição é um grupo. Além disso, composição de automorfismos continua sendo um automorfismo. Também vimos isso agora há pouquinho. Então não tem jeito. Os automorfismos com a composição formam um grupo. Como é que nós vamos mostrar agora que o IN de G é normal no alt de G? Vamos mostrar isso então. Então vamos lá. Vamos pegar I de G e I de H, 2 automorfismos internos. Vamos pegar 2 automorfismos internos, tá? Para cada x que você pegar em G, o que vai dar essa composição aqui? I de G composta com I de H aplicado em x. Isso dá I de G, I de H aplicado em x dá H, x, H na menos 1. Pela definição de I de H. I de G aplicado nesse elemento dá G, H, x, H na menos 1, G na menos 1. Isso vai dar GH, x. Isso daqui, ó, tá vendo esse elemento aqui, ó? Esse elemento aqui, esse daqui, bom, esse é exatamente o inverso de GH. Então nós temos isso daqui. Ora, mas esse elemento você pode escrever assim, ó, né? I de GH aplicado em x. Logo, a composta de 2 automorfismos internos é um automorfismo interno. Então, o IN de G ele é fechado para a operação de composição. Tá? Se eu componho 2 automorfismos internos, se eu compor o I de G com o I de H, eu vou obter o automorfismo interno indexado ao GH. Tá? Nós também já vimos o seguinte, que o inverso do automorfismo interno IG é o automorfismo interno IG a menos 1. Nós também já vimos isso. E, portanto, o conjunto dos automorfismos internos é, de fato, um subgrupo dos automorfismos de G. Tá certo? Então, o subgrupo é. Agora, nós precisamos mostrar que ele é normal. O que significa mostrar que ele é normal? Nós vamos pegar F, qualquer automorfismo de G. Vamos pegar I de G, qualquer automorfismo de IN, qualquer automorfismo interno de G. Vamos mostrar o seguinte. F composta com I de G, composta com F a menos 1, nós vamos mostrar que isso é um automorfismo
interno de G. Tá? Então vamos fazer esse cálculo. Pegue x, qualquer elemento de G, e vamos fazer esse cálculo aqui. Ó. Vamos calcular quanto que é essa composta aplicada no x. Vamos fazer essa conta? Vamos lá, olha só. Essa composta aqui é exatamente isso daqui, pela definição de composta. Agora, o que significa I de G aplicado nesse elemento? Significa G operado com F a menos 1 de X, operado com G a menos 1. O que é a F aplicada nesse produto? Ora, a F é um automorfismo, então a F é homomorfismo. Então isso aqui vai dar F de G, F aplicado nesse elemento, e F aplicado em G inverso. Dá a esse trambolho aqui. Eu só distribuí aqui a F, né? F aplicado em G, F aplicado nesse elemento e F aplicado em G na menos 1. Aqui nós vamos ter a identidade, porque nós temos F composta com F a menos 1, isso dá a identidade. Identidade aplicada em X dá X. A F, como ela é um automorfismo, ou seja, ela é um homomorfismo, então ela expulsa esse expoente menos 1, ela joga para fora. Ora, mas este elemento aqui, isso daqui, é exatamente a imagem do automorfismo interno indexado por FG. Então, a composta de F com um automorfismo interno com a inversa de F continua dando um automorfismo interno. Se dá um automorfismo interno, então esse é o grupo dos o subgrupo dos automorfismos internos é normal no grupo dos automorfismos. E agora resta a pergunta, então, né? O que dá esse quociente? Porque é normal, né? Se os automorfismos internos são um subgrupo normal no grupo dos automorfismos, é natural você se perguntar o que dá o quociente. Legal a pergunta, né? Então essa pergunta nós vamos responder mais adiante. Tá? Por hora, eu quero que vocês mostrem para mim que a relação de isomorfismo é uma relação de equivalência na classe de todos os grupos. Então mostra aqui se todo grupo é isomorfo a ele mesmo, se um grupo G é isomorfo a um grupo H, então H é isomorfo a G, e mostra também a transitividade. Tá? Então é para mostrar que é uma relação de equivalência. E para encerrarmos essa terceira parte, ou seja, para nós encerrarmos essa aula, nós vamos mostrar o seguinte: se você tem F de G em H um homomorfismo de grupos, e A é um elemento de G que tem ordem infinita, então a imagem também tem ordem infinita, e a ordem da imagem divide a ordem do elemento. Tá? Além disso, se a φ for injetora, então a ordem do elemento e a ordem da sua imagem são iguais. É isso que a gente vai mostrar agora para nós encerrarmos essa aula. Então vamos lá. Então suponha que a ordem do elemento A é n. O que significa ser a ordem mesmo? Ordem ser n? Significa que n é o menor inteiro positivo, tal que A elevado a n dá o elemento neutro do grupo G. É isso que significa ser ordem de um elemento. Bom, se A elevado a n é o elemento neutro, então a F aplicada em A, F aplicada em A elevado a n, nós já vimos que isso é F de A elevado a n. Tá? Agora, A elevado a n é o elemento neutro, então isso aqui dá F do elemento neutro. A F do elemento neutro dá o elemento neutro de H. Portanto, olha só, F de A está em H, elevado a n, dá o elemento neutro. Então, essa potência do F de A dá o elemento neutro. Se essa potência dá o elemento neutro, é porque a ordem da F de A tem que dividir o n. Nós já vimos isso lá nas propriedades de ordem de um elemento. Né? Lá dizia assim, se x elevado a n é o elemento neutro, então a ordem de x divide aquela potência. Ora, nós temos um elemento aqui que elevado a uma certa potência dá o elemento neutro. Ou seja, f de A aplicado a n dá o elemento neutro. Então, o n pode ou não ser a ordem do elemento. Mas uma coisa é certa, a ordem do elemento divide o n. O n pode não ser o menor inteiro positivo, tal que f de A elevado a n dá elemento neutro.
Tá? Pode não ser, o N pode não ser o menor. Pode haver um outro que é menor. Mas se tiver alguém que é menor, esse menor tem que dividir o N. Acho que já me enrolei demais aqui. Acho que você já deve ter entendido, né? E agora, vamos imaginar então que a nossa F ela é injetora. E nós vamos supor que a ordem de F de A é um certo M. E que esse M é menor do que o N. N, lembrando, é a ordem de A. Tá? Então vamos lá. Se a ordem do F de A é N, então F de A elevado a N dá o elemento neutro. Ora, mas F de A elevado a M é F de A elevado a N. É isso daqui. Essa propriedade aqui segue do que nós vimos na parte 2 dessa aula. Né? Então essa igualdade aqui vale. Então, olha só, o A elevado a M está no núcleo da F. Ora, mas a F é injetora? É, a F é injetora. Se a F é injetora, no núcleo só tem o elemento neutro. Então, olha só, o A elevado a M dá o elemento neutro, com M menor do que a ordem de A. Não pode. Dá absurdo. Tá? Então, não tem jeito. Quando a F for injetora, a ordem de um elemento e a ordem de sua imagem acabam sendo iguais. Tá? Então, o M não pode ser menor do que o N. Então, eles acabam sendo iguais. Certo? Bom, você pode ter percebido, então, que nós chegamos aqui ao slide 11 de 11. Então, nós encerramos essa aula. Quero agradecer a todos por terem me acompanhado até aqui, nessa aula. Foram 3 vídeos, né? Acredito que vai dar em torno de 1h20, mais ou menos, 1h25, o total, que é mais ou menos o tempo de uma aula, beleza? Então, por hora é isso, e espero vê-los nos próximos vídeos. Tá bom? Um abraço a todos.